Fala galera, meu nome é Felipe Trindade, professor aqui do canal Physics Club, e hoje nós vamos ter uma aulinha sobre queda livre e lançamento vertical. Bora! Nós sabemos que a física, a matemática, a astronomia, assim como outras muitas ciências, começaram a ser realmente estudadas com os gregos na Grécia Antiga, né? Lá no século IV a.C., Aristóteles, baseado na ideia dos quatro elementos, que é a terra, o fogo, o ar e a água, os elementos mais pesados, eles tenderiam a ficar mais ao centro do universo. E partindo desse princípio dos elementos mais pesados tenderem ao centro do universo, para Aristóteles, nesta época, se a gente soltasse um corpo com a massa maior em relação a outro corpo de massa menor, de uma certa altura h, o corpo de massa maior tenderia a chegar ao solo mais rápido porque ele era dotado de mais massa. Porém, quando a gente chega lá no século 17 depois de Cristo, Galileu Galilei ele afirmou que todos os corpos próximos da superfície terrestre, quando soltos da mesma altura, deveriam cair em tempos iguais e chegar ao solo também com velocidades iguais. Essa ideia ela foi comprovada com um experimento muito famoso, onde Galileu Galilei subiu na torre de Pisa e pegou dois corpos de massa diferentes, soltou de uma certa altura e viu que ambos chegavam ao mesmo tempo ao solo. Mas você deve estar se perguntando, Felipe, mas o que ocasiona a queda dos corpos? Eu digo para vocês que todo corpo dotado de massa ele exerce sobre todos os outros corpos uma força chamada força gravitacional. Por exemplo, neste exato momento, você aí, sentadinho no seu computador, olhando pelo celular, está exercendo no seu computador, no seu celular, olhe agora para a direita. Veja o primeiro objeto que você conseguir olhar. Pronto, seu corpo está exercendo sobre este objeto uma força gravitacional também. E esse objeto está exercendo em você também uma força gravitacional. Todo corpo dotado de massa vai exercer uma força gravitacional em outros corpos dotados de massa. Só que, quando a gente compara a massa dos corpos da nossa volta, até mesmo o nosso corpo, com a massa da Terra, a massa dos nossos corpos é irrelevante em relação à massa do nosso planeta. Então, por isso que, próximo à superfície terrestre, a força gravitacional mais abundante é a força gravitacional exercida pelo nosso planeta. E essa força gravitacional exercida pelo nosso planeta, ela vai apontar para o centro gravitacional do mesmo, que também é o centro de massa. De uma maneira bem rudimentar, a gente diz que esse centro de massa, o centro gravitacional, ele é justamente o núcleo do nosso planeta, ou seja, o centro do nosso planeta. Então, por isso que toda força gravitacional aponta para baixo, independente do local que este corpo está situado ao nosso globo. Agora, para a gente entender melhor a ideia de queda livre e lançamento vertical, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos que vai definir bem o que é a queda livre e o que é o lançamento. Nós dizemos que a queda livre acontecerá quando o objeto for solto de uma certa altura, ou seja, não será dotado de uma velocidade inicial. O lançamento vertical acontecerá quando um objeto for arremessado de uma certa altura, ou seja, será dotado de uma velocidade inicial. E a aceleração gravitacional tem como valor aproximado 9,8 metros por segundo ao quadrado próximo à superfície terrestre, mas utilizaremos na maioria das questões o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu botei na maioria porque possa ser que tenha algum vestibular mais específico, por exemplo, as provas da USP utiliza o 9,8, porque ela quer uma resposta mais precisa. Também nas Olimpíadas Científicas, geralmente, ela utiliza um 9,8 ou um valor padrão para uma aceleração gravitacional de um certo local. Pronto, quando a gente fala sobre a queda livre, a primeira coisa que você tem que lembrar é que a velocidade inicial desse corpo é zero. E como este corpo está dotado de uma força gravitacional, vai existir sobre ele uma aceleração. E essa aceleração nós apelidamos de G, que é a gravidade. Quando este corpo é solto, ele começa a ganhar velocidade
enquanto este corpo é puxado para baixo por essa força. Então, já que ele ganha velocidade e tem uma aceleração, nós iremos utilizar as fórmulas do movimento uniformemente variado. É a função horária da velocidade, que é o v igual ao v inicial mais aceleração vezes ΔT. O S igual a S inicial mais v inicial vezes ΔT, mais a vezes ΔT ao quadrado sobre 2, que isso é a função horária do espaço, ou deslocamento. E o Torricelli, né, que é o v ao quadrado igual a v inicial ao quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔS. Só que, para o queda livre, o v inicial é igual a zero. O a é o g e o ΔS é h. Então podemos substituir isso e ficaremos que, para a queda livre, as fórmulas são v igual a g vezes t, porque o v inicial é zero, e o a é g. Né? O h é gt ao quadrado sobre 2, ó. S inicial passa para o outro lado, ó. Fica S menos S inicial. Então, ΔS, que é justamente a altura. E v ao quadrado é igual a 2gh. Aí, Felipe, que é que de nada essas equações estamos falando? A primeira equação, que vem da função horária da velocidade, vai nos dizer a velocidade que um corpo vai obter em um certo tempo que ele passa caindo. A segunda fórmula, que vem da função horária do espaço de deslocamento, que é o nosso sorvetão, vai nos dizer o tempo que um corpo vai passar caindo em uma certa altura, ou a altura necessária para passar caindo em um certo tempo. Tanto faz. Já a Torricelli vai nos dizer uma relação da variação da velocidade com a altura. Bora fazer aqui um exemplozinho bem simples para a gente ver se vocês pegaram a ideia. Uma esfera de aço de 300 gramas e uma esfera de plástico de 60 gramas de mesmo diâmetro são abandonadas. Abandonadas quer dizer que não tem velocidade inicial. Simultaneamente. Do alto de uma torre de 60 metros de altura. Qual a razão entre os tempos que levarão as esferas até atingir o Sol? Tipo, aqui eu poderia fazer de duas formas. A primeira forma é justamente dizer para vocês um jeito legal de pensar. E a segunda é um jeito mais robusto, que era realmente achar o tempo que cada um vai chegar no chão. Só que nós vimos que Galileu já fez esse experimento. Que é dois copos de massa diferente, soltos na mesma altura, levam o mesmo tempo para chegar no chão. Então, já que os tempos são iguais e a razão é pegar um sobre o outro, a resposta é 1. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de lançamentos verticais. Lançamentos verticais nós temos que separar aqui em duas partes. A primeira parte é quando nós temos um V inicial para baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está jogando o negócio para baixo. Quando a gente faz isso, a gravidade vai dar ainda mais velocidade para o meu corpo. Então, nós dizemos que essa gravidade é positiva. E quando nós pegamos as fórmulas do movimento uniformemente variado, o A é o G e o ΔS é o H, nós ficaremos com V igual a V inicial mais G vezes T, o H é igual a V inicial vezes T mais GT ao quadrado sobre 2, e V ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2GH. Já quando a gente fala sobre uma velocidade inicial para cima, que é no caso aí, ó, deste menino jogando a bolinha para a amiga dele, que está no alto de um prédio aí, um menino muito forte, nós dizemos que agora essa gravidade está tirando velocidade dessa bolinha. Quando joga um corpo para cima, não vai ganhar velocidade infinitamente, vai se embora para cima que nem um foguete. Eu jogo para cima e a gravidade vai tirando velocidade, tirando velocidade, tirando velocidade, até que essa bolinha pare numa certa altura, que nós chamamos geralmente de altura máxima. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente joga o corpo para cima, a gravidade é negativa, porque ela tira a velocidade da bolinha. Então, a única diferença para o lançamento vertical para baixo é que a aceleração da gravidade agora é menos g. Então, podemos substituir nas fórmulas e ficaremos com V igual a V inicial menos GT igual a V inicial vezes T menos GT ao quadrado sobre 2, e V ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado menos 2GH. E agora aqui tem algumas dicas bem interessantes. A primeira aqui, quando a gente arremessa um corpo para o alto, esse corpo vai subir e vai chegar a uma certa altura máxima.
e depois ele vai começar a descer. Se nós medirmos o tempo necessário para o cubo sair dessa altura inicial e chegar na altura máxima, que nós chamamos de tempo de subida, e o tempo que este corpo chegou na altura máxima e voltou para a mesma altura inicial, que é o tempo de descida, esses tempos são iguais. Então, a primeira coisa interessante aqui é que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. A segunda coisa, quando nós medimos este fenômeno para a altura inicial ser a mesma altura final, nós podemos dizer também que a velocidade que esse corpo saiu é igual à velocidade que esse cara vai chegar. E a terceira dica, que isso aqui é muito legal, porque vai facilitar muito nossas vidas para fazer as questões, é que em um lançamento vertical para cima, o tempo necessário para que o objeto suba e desça até a altura que iniciou o seu movimento será igual a 2 vezes o tempo de subida. O que isso quer dizer? Peguei a bolinha do chão e joguei para cima. Ela subiu, chegou na altura máxima, depois desceu. Ela passou um tempo para subir, chegar à altura máxima, né? E depois desceu. Esse tempo de descida é igual ao tempo de subida. Então, o tempo que passou subindo e descendo é chamado de tempo total, é igual a 2 vezes o tempo de subida, já que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E aqui é um quadro resumo das fórmulas. E se caso você queira, você pode dar uma pausa no vídeo agora, ó, dar uma copiada nessas fórmulas e também essa relação da, da dependência da gravidade, se ela para cima é negativa, se é para baixo é positiva. Vai ajudar bastante vocês quando forem fazer as questões. E agora vamos fazer umas questãozinhas de vestibulares. Uma pedra é lançada para cima, ó, lançada para cima, a partir do topo de um edifício de 60 metros, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade da pedra ao atingir o solo em metros por segundo. Eu digo que sempre que uma questão parecer um pouquinho complicada, desenhe que as coisas vão ficar bem mais simples. Tipo, tem aqui um prédio bem rudimentar mesmo. E uma pedra aqui, ó. Joguei a pedra para cima com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Aí eu pergunto a você, vê só. Ela subiu, chegou numa certa altura lá e depois desceu. Quando ela passar por essa mesma altura que ela iniciou seu movimento, ela terá o mesmo 20 metros por segundo, só que agora no sentido contrário, para baixo. Então aqui ela tem também 20 metros por segundo. Então, neste momento, nós podemos agora admitir que, em vez de ser um lançamento para cima, é um lançamento para baixo. E como ele está querendo saber aqui, ó, a velocidade que a pedra vai atingir o solo, não está falando sobre tempo, basta utilizar a equação de Torricelli, que é v ao quadrado é igual a v inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔS. Só que, na parte de lançamentos verticais e queda livres, o A é G e o ΔS é H. Vou substituir aqui na fórmula para colocar os nomes certinhos, mas a partir daqui você já poderia colocar os valores. Então vai ficar assim, ó, v ao quadrado é igual a v inicial ao quadrado mais 2 vezes G vezes H. Esse v ao quadrado é justamente o v final, que eu quero achar. O v inicial ao quadrado é 20 ao quadrado, mais 2 vezes o g, que é 10, vezes o h, que é 60. Então, v ao quadrado é igual a 20 ao quadrado. Dica: 20 ao quadrado você pode achar difícil de fazer. Você pode fazer 20 vezes 20, porém 2 vezes 2 é 4. E 10 vezes 10 é 100, então só acrescenta 2 zeros. Mais 2 vezes 10, que é 20. 20 vezes 60. 2 vezes 6 é 12, né? Então boto 12 e acrescento os 2 zeros. Então V é igual a raiz de 400 mais 1.200 é 1.600. Raiz de 1.600, beleza. Não sei fazer, Felipe. É fácil. Ó. A raiz de 16 é 4. Então, a raiz de 1.600 é 40 metros por segundo. Resposta letra D. Um ginasta
de cama elástica precisa planejar cada movimento que será realizado enquanto estiver em voo. Para isso, ele gostaria de calcular de quanto tempo irá dispor para realizar cada movimento. Desprezando a resistência do ar e sabendo que a altura máxima atingida pelo atleta é de 5 metros, calcule o tempo total de voo do atleta em segundos. Então, mais uma vez, o desenho é bem rudimentar mesmo. Aqui está o solo, aqui está o atleta, bem feio mesmo, e ele pula numa altura de 5 metros. Nós sabemos que o tempo de subida é igual ao tempo de descida e o tempo de voo é igual a 2 vezes o tempo de subida, que também é igual a 2 vezes o tempo de descida. Então eu posso aqui, olhar simplesmente o tempo que este cara sai do solo e chega na altura de 5 metros, ou o tempo que ele sai da altura de 5 metros e chega no solo, e multiplicar por 2 para achar o tempo de voo, tanto faz. Eu acho mais fácil, particularmente, olhar do ponto mais alto ao solo, porque eu posso tratar esse problema como se fosse um problema de queda livre, sabendo que na altura máxima este cara não tem mais velocidade. Então chega na altura máxima, a velocidade é zero. Dali para baixo é queda livre. Então, na altura de 5 metros, eu tenho aqui, e a questão da querendo saber de tempo, né? Então eu tenho uma altura de 5 metros, eu tenho o G e eu quero o tempo. Poxa, tenho espaço, gravidade e tempo. Qual fórmula eu vou usar? Isso é você pensando na hora da questão, tá? Se eu tenho velocidade, espaço e tempo, a única relação das relações do movimento uniformemente variado que eu posso utilizar é a função horária do espaço, que é S igual a S inicial mais V inicial vezes T mais A T ao quadrado sobre 2. Quando eu passo esse S inicial para o outro lado, eu tenho S menos S inicial, que é o ΔS. Isso é igual a V inicial vezes T mais A T ao quadrado sobre 2. Só que, em questões de queda livre e lançamentos verticais, o ΔS é H, né? O V inicial, neste caso, que é uma queda livre do ponto mais alto, é zero, então eu vou nem colocar. O A é o G, então G T ao quadrado sobre 2. Vamos colocar aqui os valores. O H é 5, né? Então 5 igual o G, que é 10, T ao quadrado sobre 2. 10 sobre 2 é 5, 5 passa para dividindo. T ao quadrado é igual a 5 sobre 5, que é 1. T é igual a raiz de 1, que é 1 segundo. Só que este tempo daqui, é o tempo de descida. E o tempo de voo é 2 vezes isso. Logo, o meu tempo de voo é igual a 2 segundos. Resposta, letra B de boa. É fácil. Um estudante, numa janela de um edifício, observa que um objeto lançado para cima gasta 4 segundos para retornar a passar pela janela. Calcule a altura máxima atingida pelo objeto em metros acima da janela de observação do estudante. Despreze o atrito do objeto com o ar. Então, você, quando pega uma questão dessa, você vai ter que anotar aqui os dados e tentar entender que danada essa questão quer. Nesse caso, calcule a altura máxima atingida pelo objeto acima da janela. Então, ele quer saber a altura máxima que esse cara vai chegar em relação à janela. Aí preste atenção. Mesma coisa, desenho bem rudimentar mesmo assim, ó. Uma janela aqui e o menino abestalhado, que nem eu. Pega aqui uma bolinha, joga para cima. Essa bolinha vai subir
E quando ela descer e chegar na mesma altura que ela partiu, ó, ela vai ter uma velocidade aqui, né? Vai ter passado um tempo de 4 segundos. Esse tempo de 4 segundos nada mais é do que o tempo de voo. Então quer dizer que o tempo de voo é 4 segundos. E isso daqui também me diz que o tempo de subida é igual a 2 segundos. Isso também é igual ao tempo de descida. Eu particularmente, eu prefiro olhar esse problema como se fosse tempo de descida. Mas dá no mesmo. Porque lá no ponto mais alto, a velocidade dele é zero. Então eu posso tratar esse problema como se fosse um queda livre. Como eu estou aqui correlacionando tempo e altura, já vou colocar aqui a função horária do espaço para o queda livre, que é o h igual a gt ao quadrado sobre 2. O h eu quero encontrar. Então, h. O g é 10, né? Vezes t ao quadrado, então é 2 ao quadrado sobre 2. 10 sobre 2 é 5. E 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 4, 20 metros. Resposta, letra B também. Então, pessoal, é isso no vídeo de hoje. Não esquece de meter o like aí. Tchau.